O secretário de Controle Externo do TCE Ceará, Carlos Nascimento, nosso entrevistado da semana, vai apresentar as principais ações voltadas ao fortalecimento e desenvolvimento da fiscalização. Entre elas está o retorno às auditorias presenciais. Carlos, é uma alegria recebê-lo novamente no Acontece TV. Em setembro, a presidência do TCE autorizou a retomada das fiscalizações presenciais. Como está sendo realizada essa atividade? Carol, obrigado pelo convite, participação aqui novamente. De fato, agora em setembro, o conselheiro Valdomiro, presidente deste tribunal, autorizou a retomada das fiscalizações. É importante frisar que nós observamos que há uma tendência de que os números relacionados à Covid realmente estão diminuindo. Houve um avanço na vacinação e nós continuamos ainda mantendo as medidas de higiene sanitária. Contudo, verificamos que era um bom momento para a retomada das fiscalizações e realmente nós estamos com as equipes em campo novamente. Muitas estão em fase de planejamento, algumas outras já estão na fase de execução dessas fiscalizações e temos tido um bom contato com os municípios ou com órgãos do Estado em relação a esta retomada. Muito interessante notar, então, que os jurisdicionados estão abertos e realmente nos dando todo o suporte para a entrega das informações necessárias para o bom andamento dos trabalhos. E poderia fazer uma breve apresentação das principais ações da SESEX voltadas ao fortalecimento do controle externo? Olha, interessante tocar nesse assunto, sabe, Carol? Porque desde janeiro de 2020, nós estamos com algumas ações que visam realmente a padronização dos nossos procedimentos aqui na Secretaria de Controle Externo e principalmente uma melhoria na comunicação. O nosso objetivo é realmente facilitar toda a acessibilidade ao conteúdo do que é produzido dentro dos nossos relatórios, principalmente para que os gestores da administração pública e o cidadão tenha conhecimento de fato do que estamos apontando em relação à aplicação ali dos recursos. Estamos agora com algumas ações, como o referencial de fase de documentos, que tem muito a ver com os documentos em que a Secretaria de Controle Externo deve se manifestar, dar a sua opinião técnica sobre o assunto. O nosso objetivo é que esses documentos depois possam ser estatisticamente acompanhados para que a gente entenda, inclusive, quais são as demandas do nosso serviço que são mais procuradas. Temos uma outra ação que também está em curso, que tem a ver com um referencial de responsabilização que foi publicado. Este referencial é de suma importância porque ele orienta os nossos servidores a como trazer as condutas, sejam comissivas ou omissivas, dos gestores públicos para dentro do relatório de uma forma que fique muito claro e muito fácil àqueles que estão sendo imputadas alguma responsabilidade, qual foi, de fato, o problema que foi encontrado pela nossa equipe e como ele deve se defender. Eu acredito que essas ações elas vão nos dar cada vez mais uma identidade institucional interessante para o tribunal e, principalmente, uma comunicação padronizada e de maior acesso facilitado para aqueles que são os usuários dos nossos relatórios. Carlos, um dos projetos estratégicos do TCE Ceará é a transparência ativa. Como tem sido a participação da Secretaria de Controle Externo neste projeto? Olha, esse projeto ele é muito interessante, sabe? A transparência ativa é um conceito moderno que visa a trazer para as instituições a ideia de que não somente devemos disponibilizar as informações como quando elas forem solicitadas, mas também, mesmo que o cidadão ainda não tenha procurado, essas informações já estejam totalmente disponíveis, hoje principalmente em meios de comunicação, por meio da internet, por meio de redes sociais. A Secretaria de Controle Externo tem dado um grande apoio nesse projeto do tribunal, no sentido de orientar, de realmente acompanhar o conteúdo que está sendo produzido e eventualmente até criar, se necessário, para que o cidadão entenda alguns desses conceitos que estão relacionados à transparência ativa e principalmente se envolvam com o controle social.
Carlos, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, fico à disposição para eventuais esclarecimentos. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana aqui no TCE Ceará. Veja também, Instituto Plácido Castelo inscreve para a 14ª edição do TCE Debate.